Olá, mais um Senhores TV no ar e, como sempre, uma preocupação premente em trazer a você o que há de melhor em informação e, principalmente, em possibilidades e oportunidades. Eu tenho o grande prazer hoje de receber o Dr. José Carlos Carturan, diretor da Eleven Treinamentos. Se você que acompanha o Senhores TV, você sabe da nossa preocupação em trazer exatamente as melhores parcerias para que, no mercado competitivo como é o nosso agora, e principalmente dadas essa situação mercadológica, você tenha as melhores oportunidades e possibilidades de competir. Tá ok? José Carlos, muito obrigado pela sua presença. Como eu falei aqui na preleção, os senhores têm essa preocupação muito grande. A Eleven, sei também, tem essa preocupação constante em trazer o melhor em termos de treinamento e desenvolvimento humano. Uma parceria muito feliz, porque, como disse também, o mercado exige cada vez mais treinamento e desenvolvimento profissional, não é? Certamente, Glauco. É uma satisfação não apenas estar aqui para esse bate-papo, mas referendando, oficializando essa nossa parceria que nós temos certeza que agregará muito para a Eleven principalmente. Eu tenho certeza que sim, e voltando a isso aí, atuamos num segmento onde a competitividade exige talvez muito mais do que outros, todos exigem, mas muito mais do que outros, esse desenvolvimento, o constante treinamento e desenvolvimento. Como é que você vê essa contingência? Passamos por um período difícil no Brasil, o encaixe desse treinamento dentro da nossa atualidade que não é tão verde assim. Pois nesse momento que se faz mais ainda necessário o nosso desenvolvimento. A gente percebe, como você abordou até no início do bate-papo, essa competitividade crescente, os empregos teoricamente escasseando, ficando mais raros, e é justamente nesse momento que nós precisamos nos desenvolver e as pessoas que trabalham principalmente no segmento que os senhores abordam, que é diretamente com o público, precisa mais abrangência nesse desenvolvimento pessoal para atender melhor esse cliente que é mais exigente a cada dia e que hoje tem uma oferta ainda maior de produtos, de serviços, de estabelecimentos, e ele vai buscar sempre como um quesito diferencial o atendimento. Uma dessas partes que a Eleven trabalha é o foco no humano, mas para que ele consiga entender o outro e atendê-lo de maneira mais eficaz. Eu acho fantástico isso daí, você que é do segmento, mesmo você que não é do segmento da comunidade, eu sempre falo isso aí, porque nós estamos abertos à comunidade em primeiro lugar, sempre, é claro, mas a concorrência hoje se faz de uma maneira feroz. Essa que é a grande verdade. Nós temos essa contingência, como eu disse, de mercado, que é muito difícil. Mas culturalmente, o nosso país ainda não tem essa consciência da importância de se atualizar constantemente. O desenvolvimento aqui, não sei se eu estou falando a coisa correta, o desenvolvimento significa exatamente isso. Uma formação acadêmica só não basta. Você precisa atualizá-la constantemente. E é por aí também em todos os segmentos, inclusive no nosso, né? Completamente, Glauco, você está completamente correto, até porque a velocidade com que as coisas acontecem hoje é muito maior. Hoje se tem pesquisas que mostram que o nível de informação que um ser humano tem, né, como nós, durante um dia, numa região como a região metropolitana aqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, perdão, é maior do que uma pessoa tinha durante toda a sua vida no século XIX, início do século XX, em um dia. Então a assimilação disso é muito complexa, por isso nós precisamos nos preparar, porque o nosso concorrente, a pessoa que de repente disputa uma vaga de trabalho conosco, ela está fatalmente se preparando. E nessa competitividade, aquele que é mais talhado para aquilo, ele vai acabar tendo uma vantagem competitiva, falando em mercado de trabalho mesmo. E isso vai refletindo em cadeia no estabelecimento, que tem um funcionário melhor preparado, que atende um cliente que talvez seja mais exigente e volta até ali. Hoje uma das grandes dificuldades que a gente percebe é a fidelização de clientes, né? O cliente ele tem muito mais opções para buscar, então qualquer coisa que ele não seja do agrado dele, ele simplesmente deixa de lado e parte para um outro estabelecimento. E nós percebemos, e esse é um dos focos de trabalho da Eleven, que é justamente o capital humano que faz essa diferença. Quando as informações chegam a todos, quando os recursos tecnológicos chegam a todos, que é uma realidade presente na nossa região, a questão humana, o quesito humano, principalmente nessa interação, acaba sendo fundamental para que o cliente se sinta bem atendido. E perceba, quando nós falamos de cliente, nós falamos do cliente interno e do cliente externo.
Uma equipe bem integrada, uma equipe que trabalha harmoniosamente, uma equipe com profissionais qualificados, não só tecnicamente naquilo que fazem, mas acima de tudo, na interação com as pessoas, comunicação, relacionamento interpessoal, conceitos de liderança, isso aos poucos é o que transforma, a gente normalmente diz isso nas empresas, o que transforma uma equipe mediana ou fraca numa equipe realmente de performance. E a equipe de performance é aquela que entrega para o cliente, tanto o seu colega interno, o cliente interno, quanto para o cliente externo, algo realmente de qualidade. Eu acho perfeito isso daí, ou seja, é um conjunto que faz o sucesso. Queria me ater em uma variável que às vezes fica um pouco relevada, ele é muito citado, mas pouco relevado em termos de competência de visualização. A sua excelência, o cliente. Hoje, tudo isso que você falou, do cliente interno, do cliente externo, o nosso cliente, principalmente em termos da nossa região, que nós temos um nível socioeconômico e cultural bem alto também, o cliente é muito bem preparado também. O gerente, então é importante, como é que é vista essa variável? O cliente hoje tem um acesso, tem um conhecimento muito grande. Então isso daí é importante a empresa estar muito bem treinada, porque o cliente, dentro de ter feito treinamentos e desenvolvimento também, sim, ele analisa de uma maneira muito mais técnica também, não é? Não é pouco explorado, não é pouco reconhecido essa importância do cliente, a importância que ele tem nesse... Muito oportuna a sua pergunta, Glauco, e isso faz toda a diferença mesmo. Hoje, o cliente, ele fuça, né? Ele vai buscar informações acerca da empresa, acerca do estabelecimento, do serviço prestado. E essa relação com o cliente hoje ela é ainda mais delicada. Eu costumo citar em alguns treinamentos o seguinte: é um ponto pacífico que o cliente precisa ser bem atendido, é um ponto crucial, nós sabemos disso, mas isso ainda talvez seja subexplorado, como você bem pontuou, subaproveitado. Tanto é verdade, eu não sei se o nosso espectador já passou por isso, quando a gente é bem atendido em um lugar, a gente se surpreende. Verdade. Isso é uma demonstração que o atendimento ainda é um diferencial. Não deveria. O atendimento de qualidade, o atendimento com profissionais preparados, ele já deveria vir no pacote, vamos dizer assim. E lógico que nós não podemos generalizar, mas é muito comum pessoas se sentirem bem atendidas e ficarem surpresas com aquilo. Como, por exemplo, caramba, eu fui bem atendido. Mas isso deveria fazer parte do mínimo, não é? E então, quem vai buscar algo voltado ao desenvolvimento da equipe, das pessoas, pode, pelo menos a médio e longo prazo, ter uma vantagem competitiva. O que é sintomático e o que é muito aplicável nesse momento de crise. Nesse momento de crise, e vários gestores, vários papas aí da gestão moderna, da administração, da economia, dizem exatamente isso. É um momento da empresa utilizar essa crise, que eu não sei se é desse tamanho, se não é, mas para voltar suas atenções para dentro e cuidar do seu cliente interno para que quando essa fase passe, e ela vai passar porque nós já tivemos outras crises, talvez até mais ferozes do que essa, nós estejamos preparados para atender realmente esse cliente que vai voltar a consumir de maneira diferente como vinha fazendo anteriormente. Eu tenho certeza disso daí, é importantíssimo que você esteja muito, muito atento a isso aí. Eu quero correndo o risco até de me estender um pouco aqui, mas eu quero citar uma outra variável que eu tenho até com alguns clientes pessoais, particulares meus aqui, eu tenho insistido muito. A tecnologia é uma grande ferramenta de ajuda. Sob outro aspecto, nós precisamos todos estar muito atentos, porque hoje em dia, citei isso há pouco tempo, se meu amigo empresário estiver vendo, ele vai lembrar isso daí, citei há pouco tempo, hoje se compra de um alfinete a um avião na internet. Correto. Isso que você colocou de maneira muito eficiente, muito boa, isso é o grande diferencial. Se eu conseguir tirar o cliente X e colocá-lo dentro da sua loja, dentro da sua empresa, você não tem o direito de pecar numa coisa básica que é o atendimento. Ele saiu em busca exatamente do atendimento, até dentro do nosso próprio ramo, vide aí os deliveries. Não é? A partir do momento que o cliente saiu e entrou na sua empresa, você tem a obrigação não de fazer isso daí uma coisa do outro mundo, um diferencial, não, faz parte do pacote atender bem. É por aí mesmo. Hoje a tecnologia ajuda por uma série de fatores, mas ela concorre de uma forma muito séria com você também. Daí a sua atenção ao desenvolvimento e treinamento da sua equipe também, não é? Exato. Quando a tecnologia se expande e ela vai aumentando a possibilidade do cliente
para buscar um serviço, para buscar algo que ele deseja, aí é que o capital humano, como eu já disse, ele precisa fazer a diferença. Algumas pesquisas, inclusive, demonstram que ainda que o cliente tenha comprado cada vez mais pela internet, uma parte significativa de clientes procura pela internet, mas vai buscar o produto numa loja física, num restaurante, prefere frequentar o local para adquirir aquilo. E realmente nós não temos o direito de fazer com que essa experiência seja decepcionante para ele. Um dos pontos que a gente aborda em treinamentos, Glauco, é algo chamado neuromarketing, que é um termo muito latente hoje dentro do mercado competitivo como é. E esse neuromarketing diz o seguinte: o cliente precisa ter uma experiência agradável. É o que, de uma maneira mais ampla, se a gente for pegar um exemplo muito forte, é o que a Disney faz. Então, o cliente não é uma viagem, não é um parque, não é um brinquedo, é uma experiência. E quando o cliente vai a um estabelecimento e ele tem uma experiência desagradável, hoje o neuromarketing já comprova, e nós trabalhamos em cima disso, que isso causa um aprendizado, causa uma referência cerebral no cliente, que ele, quando fala daquele estabelecimento, automaticamente ele tem uma impressão ruim. E o que muitos precisam perceber é o seguinte: treinar a equipe é uma questão primordial, porque para o cliente, aquela pessoa é o estabelecimento. Perfeito. Não é, ela não é que ela é um funcionário do estabelecimento. Uma comparação que normalmente eu faço é a seguinte: quando a gente liga para tratar alguma coisa numa operadora de telefonia, a gente não, e nós somos mal atendidos, ao final da ligação a gente não diz assim, o funcionário fulano nos atendeu mal. A gente diz, a operadora é uma droga. Não tem a menor dúvida. Então, o funcionário, ele é a representação daquela empresa. E nós todos temos a responsabilidade de fazer com que o nosso cliente tenha uma boa experiência. Mas isso precisa partir normalmente do corpo de gestão, que precisa ter essa visão um pouco mais abrangente. Para finalizar, eu gostaria de citar uma frase de um grande empreendedor do ramo da aviação brasileiro. Ele dizia o seguinte: investir em treinamento é caro, não investir é muito mais caro. Porque é um dinheiro que a gente não percebe e vai saindo. Quantos clientes, não sei se eu consigo concluir ainda mais uns 20 segundinhos. Pois não, fica à vontade. Fica à vontade. Terminando, mas o sucesso de um empreendimento, muitas vezes, ele acaba sendo uma armadilha. Porque a pessoa começa a ganhar dinheiro, vamos citar um bar, uma padaria, um estabelecimento, um hotel, ele começa a ganhar dinheiro e fica a falsa impressão que está tudo bem. Porque ele não consegue tangibilizar o que ele perde. Ele não consegue, o faturamento está bom, as coisas estão acontecendo, ele não consegue perceber que um cliente saiu e foi mal atendido, ele não volta mais. É uma bomba relógio isso. Exato, então é um pseudo-sucesso, é um sucesso, mas a gente diz, quando falamos sobre isso em empresas, que não é um sucesso sustentável. Ele é um sucesso que, quando a fase do país ou das pessoas está boa financeiramente, ele acontece, mas fica latente a falta de preparo quando um momento como esse que nós estamos passando, que eu prefiro chamar de um momento de transição, acontece. Eu acho que a entrevista por si só disse tudo. A importância do investimento, não é despesa, do investimento no treinamento e desenvolvimento. Nós falamos tudo, mas eu acho que eles ainda querem saber o que nós vamos oferecer como a vantagem nessa nossa parceria aqui, né? Gostaria que você falasse, nós temos desconto de 20%, e uma coisa que eu gostei muito aqui, que eu gostaria que você falasse para o nosso cliente. 20% de desconto para todos os associados e tem mais ainda, né? Isso, 20% de desconto a você associado, para a sua equipe. São diversos treinamentos oferecidos, depois nós vamos passar ali o site, o contato para vocês, mas nós fazemos questão também de oferecer um desconto semelhante para que as pessoas dos senhores, do sindicato, também possam se preparar para que possam atendê-los ainda melhor do que certamente atendem. José Carlos, eu te agradeço muito em nome, claro, dos senhores. Pessoal, para mim também foi uma aula. A você que nos acompanha, por favor, veja, você viu que nós nos estendemos hoje até um pouco na nossa entrevista, dada a importância do que foi tratado e, claro, do momento em que nós vivemos. Gostei muito do que o José Carlos falou. Pense e trate como uma transição. É isso o que nós estamos passando e, claro, os melhores preparados vão sim, com certeza, sair muito melhor. Lembrando que você vê esse programa também pelo www.senhores.com.br. Conte conosco, estamos à sua disposição. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.